Pode sentar. Ele fala aqui: filho meu, não te esqueça da minha lei. E no teu coração guarda os meus mandamentos. Então a palavra de Deus fala que o primeiro preceito da sabedoria é reconhecer o Senhor como o único Deus da sua vida. É colocar o Senhor no centro, colocar o Senhor acima de tudo e de todos. E aí, quando você coloca o Senhor no centro, acima de tudo e de todos, Ele vai te dar sabedoria e vai te capacitar, né? Porque vem dele, né? É dom dele. Ele é a própria sabedoria. A própria sabedoria é o próprio Deus. Ele fala, porque eles aumentarão os teus dias, né? Se eu guardar no meu coração os mandamentos do Senhor, Ele aumentarão os meus dias e Ele me acrescentarão anos de vida e paz. Aí a gente vê que o Senhor, Ele fala aqui, não é? No verso 16, no verso 3, no capítulo 3, verso 16, Ele fala aqui: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Deus fala que na mão direita dele, Ele tem vida longa para nos dar. É um presente que Ele tem na mão direita. E na mão esquerda de Deus tem riqueza e honra. E Ele decide a quem Ele dá riqueza e honra, e Ele decide a quem Ele dá vida longa, né? É um mistério. Tem dois, né? Tem duas bênçãos, cada uma em uma mão. Vida longa e riqueza e honra. E Ele fala aqui, porque Ele aumentará os nossos dias. Quando eu busco a Ele, quando eu busco a sabedoria, eu recebo a vida longa, porque eu estou buscando a própria sabedoria, e Ele decide o que Ele me dá. Se é só a vida longa, longuras de dias, ou se também Ele me dá riqueza e honra. É Ele que decide. E Ele fala, não te desampare da benignidade e a fidelidade ata ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Eu tenho que ser uma pessoa boa, tenho que ter misericórdia, tenho que ter bondade, né? Dentro de mim tem que possuir a bondade, a misericórdia, o amor, a benignidade, porque isso agrada ao Senhor. No Salmo 15 fala que o Senhor detesta o perverso. O Senhor, Ele abomina aquele que maquina o mal contra o seu próximo. Aquele que fica nas esquinas falando do seu próximo, aquele que arma laço para o destruir. O Senhor abomina, Ele vê do céu e se ira e abomina. Está escrito no Salmo 15. Aí ele fala, não te desampare a benignidade e a fidelidade ata ao teu pescoço. Ela tem que estar sempre à minha frente, ela tem que estar sempre diante de mim através da palavra, para que eu possa entender que eu preciso ter a benignidade e a fidelidade. Ela tem que atar o meu pescoço, tem que estar à minha frente, tem que estar na minha vida, a cada amanhecer, 24 por 48 horas, a fidelidade tem que estar dentro de mim. É por isso que eu falo, gente, às vezes tem pessoas que eu observo que ela aceita Jesus, tem pessoas que ela vem pela dor, tem pessoas que ela vem por um processo financeiro, quando ela perde tudo, tem pessoas que ela vem por uma causa assim, de enfermidade, por uma luta que está passando, mas o Senhor atrai ela para a casa dele, e ela vem. E ela ali levanta a mão e ela aceita Cristo. E começa a vir para a casa do Senhor. E aí ela começa a passar o processo de libertação. Deus vai trabalhando, Deus vai libertando. A palavra de Deus diz que se é aquele que mentia, não minta mais. Se é aquele que roubava, não roube mais, né? E Deus vai a cada dia trabalhando, libertando com aquele processo que Ele faz na nossa vida. Mas se aquela pessoa, ela tiver o desejo incessante no coração dela de conhecer a Deus, ela vai começar a ler a palavra.
ela vai começar a ter mais horas de oração. E ali o Espírito Santo vai despertando nela aquele desejo. E quando o Espírito Santo vai achando espaço para aquilo, ele vai trabalhando. E aí ela começa a ver Deus não como aquele ser poderoso que só pode libertar e dar o que ela precisa. Não. Ela começa a ver Deus como seu Senhor. E começa a adorar Ele não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Porque Ele já deu tudo. Quando a gente aceita Jesus, que é atraída por Ele, Ele já deu tudo pra gente. Ele já deu a salvação, Ele já deu o maior tesouro que o diabo perdeu. E a fúria dele é porque não tem mais jeito para ele. E eu e você tem esse tesouro. E quando eu tenho o entendimento que eu já tenho esse tesouro, que eu vou morar no céu, que eu vou vir reinar com Jesus por 1000 anos aqui na terra, que lá no céu não vai ser só louvores e adoração a Deus. Não, lá eu vou viver coisas extraordinárias que minha mente não é capaz de imaginar. Lá a gente vai andar com carros de fogo, lá a gente vai cear na mesa com Cristo, a gente vai conhecer Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai comer com Jesus. Você já imaginou o que é isso? A gente vai ver Deus com os nossos olhos. E se a Bíblia fala que eu vou comer com Ele, se eu vou comer, eu vou degustar, eu vou sentir gosto. Lá eu não vou ser um ser como se fosse assim um espírito inerte, não. Lá eu vou sentir gosto. Lá eu vou sentir sensação de coisa. Porque se você não sentisse a sensação, o calor, no inferno você não ia sentir o fogo queimando. Se no inferno você vai sentir o fogo queimando aqueles que for para lá, quer dizer que no céu também eu vou sentir temperatura. No céu também eu vou sentir a sensação de um corpo. Mas eu vou ter um corpo celeste, eu vou ter um corpo de glória. Um corpo que vai ultrapassar a luz. Um corpo que vai ir de um lugar para o outro, ultrapassando as paredes, não vai ter paredes. Vai ser uma coisa tão extraordinária que a minha mente não é capaz de imaginar. A Bíblia diz, nem no meu coração nunca desceu o prazer que eu vou viver lá. Então, quando eu paro e penso que Deus, quem era eu, de onde Deus me tirou, e eu paro e penso, meu Deus, eu não sou digna, o Senhor me escolheu no meio de milhões e milhões e milhões, o Senhor me chamou pelo nome. O Senhor lhe chamou pelo nome. O Senhor decidiu tirar você de lá das trevas. Ele lhe reconheceu, ele lhe chamou, ele lhe atraiu. Porque a palavra diz que não é para quem quer nem para quem corre, mas para quem ele atrai com cordas de amor. E quando eu passo a imaginar, eu digo, meu Deus, o Deus que fez o universo. O Deus que segura a terra na palma da sua mão, que está tudo no controle dele. A palavra diz que ele chama cada estrela pelo seu nome e ela se prostra diante do seu poder. A palavra de Deus diz que seres e coisas, as coisas se prostram diante de Deus. Os animais, ele reconhece, eles glorificam a Deus. As nuvens, o sol, eles se dobram diante de Deus, diante do Criador. A natureza reconhece ele como Deus, como Senhor. A natureza reconheceu Jesus como filho de Deus, porque quando ele estava na terra, ele mandou o mar parar e o mar teve que acalmar, teve que parar, reconheceu ele como Senhor de todas as coisas, né? Quando Pedro pediu socorro, que aqueles escribas, né? Aqueles homens estavam ali pedindo dinheiro, cobrando imposto a Pedro, e ele não tinha dinheiro, ainda cobrou de Jesus. Jesus deu ordem ao peixe, o peixe veio, trouxe uma moeda, você sabe o que é? É um peixe, está lá no mar, e alguém dá ordem a ele, e o peixe ir pegar uma moeda lá onde tem a moeda e trazer na boca, para dar à pessoa que deu ordem a ele. É coisa muito profunda. Né? Jesus mandou o peixe trazer a moeda na boca para dar a Pedro e pagar o imposto. Então os seres e as coisas reconhecem ele como Deus, como Senhor. Então é esse Deus que me escolheu, que te escolheu. É esse Deus que nos chamou pelo nome. É esse Deus que nos sustenta dia após dia, manhã após manhã. Que o inimigo luta 24 horas para dar tudo errado, para nos entristecer, para nos abalar. E ele fala, não, envia os anjos, diz, não, vai a favor dele.
Guarde ele, proteja ele, o laço está armado, Deus manda o anjo, você está dormindo e Deus está trabalhando em seu favor. Para que você tenha um dia de vitória e protegido debaixo da proteção dele. Né? A palavra do Senhor fala que até os teus cabelos ele sabe quanto tem. Está tudo contado na presença dele. Nada pode te tocar se ele não permitir. Né? Você tem um segurança que anda do teu lado, que é um anjo, e tu não sabe. O único povo que tem segurança 24 por 48 horas ao seu lado é o povo de Deus. E você não sabe, você tem um segurança ali o tempo todo, você tá na rua, você tá aqui ali, o segurança tá ali, ó, e você não vê, ele tá te guardando. Né? O carro vem com tudo, ele vai e te dá o livramento e te guarda. Então, quando a gente tem a consciência que foi esse Deus que nos chamou, irmãos, as outras coisas é consequência. Aleluia, Deus. As outras coisas virá na hora dele. Porque tudo tem um dia escrito por ele. Né? A palavra do Senhor diz que ele já escreveu os nossos dias. Então, se está escrito, vai ter o dia de acontecer, porque está escrito. Então, tudo tem um tempo determinado. O que não chegou, vai chegar, porque tem a hora de chegar. Aleluia. E quando chegar, vai ser com vitória, vai ser para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Quando chegar, vai ser uma coisa duradoura. Né? E quando vem fora da hora, você perde. E quando chega na hora de Deus, é duradouro, fica e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. E ele fala aqui, o 4, e achará graça e bom entendimento aos olhos do Senhor. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, é aquilo que eu não mereço. E Deus ele vai fazer por mim. Quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, quando eu dou prioridade a Ele, quando eu quero ganhar almas para o reino dele. Porque quando a gente quer alegrar o coração de Deus, a gente ganha alma para Ele. A gente evangeliza, a gente fala do amor dele. Então a gente acha graça aos olhos do Senhor. E Ele trabalha em nosso favor. E como é que Ele nos recompensa? Ele nos recompensa tocando no coração dos nossos, atraindo pai, mãe, filho. E quando a gente vê, estão todos rendidos ao nome do Senhor. E se cumpre a palavra que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E além dele te salvar, ele ainda traz a tua casa junto. Ele ainda salva a tua casa. Não importa como. Muitos vão ter o privilégio de congregar, outros não. Uns foram chamados para vir para a igreja e ser adorador, e adorar, e cultuar, e outros não. Outros o Senhor escolheu só para dar salvação no dia de partir, aceita Jesus, Deus usa alguém, fala no hospital, levanta a mão, dá um sinal com o olho, aceita. Teve um dia que eu fui no Cléristo só para ganhar uma alma que estava lá na UTI esperando só uma pessoa orar. E naquele dia eu entrei na UTI, e quando eu entrei na UTI, a enfermeira falou assim, esse senhor aí, ele disse que só está esperando um crente aqui orar por ele. Ele não falava mais. Aí eu cheguei perto dele e disse a ele, o senhor aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? O senhor reconhece que ele é o Senhor, que ele veio em carne, que ele ressuscitou e que ele te ama e que ele perdoa os teus pecados? Aí ele reconhece. E começou a lágrima dele a cair. Aí eu disse, então entrega a tua vida a ele. Ele balançava a cabeça, só dava sinal. E aí eu fiz o apelo, aquele homem todo inchado lá naquela UTI. E aí ele confirmou que aceitava. Quando eu dei as costas, o aparelho começou a tocar, a enfermeira me deu o sinal que ele partiu. Então Deus só estava esperando uma pessoa ali, um servo ir ali para fazer o apelo e ganhar aquela vida. Passou pelos processos da vida dele, mas na última hora Deus deu a salvação. Então muitos no hospital ali naquele momento, né? Deus usa uma enfermeira. Hoje Deus tem usado muitas enfermeiras, muitas técnicas de enfermagem, muitas pessoas que trabalham ali, até aquela que trabalha ali na limpeza, tá limpando ali, Deus chega e fala, é uma serva de Deus, fala, prega aí ligeiro, fala do meu amor. E ela fala ligeiro e prega e ganha aquela alma. Por isso que lá no céu a gente vai ter muita surpresa. Lá no céu a gente vai ter muita surpresa, né? E aí ele fala aqui, sabedoria, o 5, me perdoe. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe o teu próprio entendimento, né? Eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, teimoso e orgulhoso. Eu não posso ser teimosa e orgulhosa. Eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu entendimento,
né? Eu tenho que confiar nele diante dos problemas, diante das adversidades. O material físico está dizendo que eu não tenho, que eu não posso, que eu não vou. A situação pode estar estreita, apertando de todos os lados, mas eu tenho que confiar no Senhor a tal ponto que eu ore, deite e durma. Porque se eu ficar preocupada, se eu ficar ansiosa, eu não vou resolver. Eu não vou conseguir mudar nada, a minha ansiedade, o meu nervoso, vai tirar o meu sono, eu vou ficar com insônia, vou ter uma noite mal dormida. No outro dia, quando eu vou acordar cansada, desgastada, e aí começa a minar minhas forças espirituais. Porque se eu me posicionasse, né, orasse, entregasse a Deus e fosse dormir, no outro dia eu vou acordar revigorada. E aí eu vou me posicionar diante de Deus, eu vou dizer, eu vou orar a Deus, vou dizer, Senhor, a tua palavra diz, né? Que tudo aquilo que eu crer e determinar, assim será. A tua palavra diz que tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então, se eu não estou conseguindo nessa área vencer na oração, eu vou para o jejum. E ali eu já acordo em posição de jejuar, determinar minha vitória, desligar na terra e no céu todo o projeto de Satanás que está impedindo, que está amarrando, e o Senhor vai renovar minhas forças, e eu vou passar aquele dia crendo, determinando, orando, e Deus vai trabalhando. E quando for ao anoitecer, eu já vou ter uma vitória, uma resposta de vitória que vai alegrar o meu coração e renovar minha fé. Mas se eu ficar só sem dormir, pensando naquele problema, pensando naquele dinheiro que não tem, pensando naquelas contas que não bateu, de onde vai vir? Não. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Se eu não estou vendo é porque não está nas minhas mãos, não está na frente dos meus olhos, mas é a firme certeza que ela existe e vai chegar. Porque a fé é abstrata. O abstrato é aquele que eu não posso pegar. Se ela fosse material, eu não precisava crer tanto, porque eu já estaria vendo. Mas o abstrato eu não posso pegar, mas eu creio que ele existe. Aleluia. Porque eu não posso pegar o vento, mas eu sei que ele existe, que ele é real. Eu não posso ver Deus, mas eu sei que Deus é um ser real, é uma pessoa. Então eu tenho que agir na fé. E quando eu ajo na fé, o Espírito Santo ele trabalha em meu favor. O Espírito Santo ele precisa concordar com você. O Espírito Santo ele quer trabalhar, ele quer ter parceria com você. Mas o Espírito Santo ele não trabalha se ele não vê fé. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele detesta o murmurador. E quando não há fé, há murmuração. E quando há murmuração, atrasa e a bênção não chega. Mas quando eu creio, o Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar comigo e renovar a minha fé. E aí, naquela fé renovada, eu creio. E quando eu creio, eu começo a me movimentar, usar minhas armas espirituais. Labalabra soma, nacasobre, nabas terra soumia. E quando eu começo a usar minhas armas espirituais, o Senhor dá ordem dos anjos e fala assim, ela começou a guerrear, vai ajudar. E o Senhor libera anjos, e aí vem anjo com espada de fogo, derraço e derraçou-me. E vem anjo com espada de fogo e começa a guerrear em meu favor. E aqueles demônios que estão prendendo a minha vitória, eles têm que sair, eles têm que soltar. Aleluia. E o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Mas se eu passar a murmurar, se eu passar a dizer que eu não posso, que não está nas minhas mãos, que eu não estou vendo, é uma declaração para Deus que ele não pode, que ele não consegue, que ele tem limite, e Deus é ilimitado, Deus não é um ser limitado, e eu dou força a Satanás para ele rir da minha cara e agir. E quando ele acha força, ele trabalha, ele faz palhaçada, ele faz aquele cenário de turbulência para confundir a mente, e a gente ser envergonhado. Eu não posso dar munição ao inimigo. Eu não posso. Eu tenho que dar munição agora ao Espírito Santo para trabalhar em meu favor. E tenho que dar munição para os anjos ser liberados em meu favor e minha vitória chegar. Porque eu creio que tem anjos que ele leva o relatório todo dia da nossa vida. Como a gente está agindo, como a gente está fazendo aqui. Naquele grande dia, quando a gente vê os anjos que foi liberado em nosso favor, meu Deus, vai ser tanta gente com a mão na cabeça dizendo, oh meu Deus, que arrependimento, por que eu agi assim? Por que eu não fiz assim? O anjo já estava para liberar a bênção, ó. O anjo
passou direto e foi embora. Então é muita coisa que a gente vai ver naquele dia, quando passar o filme da nossa vida, da nossa história, que a gente vai dizer, oh Deus, obrigado porque eu estou aqui, mas como eu fui burra, como eu não ajudei, né, da forma necessária aqui na terra, eu não agi de forma sábia e prudente, como eu teria que agir para alcançar minha vitória mais rápido. E aqui ele fala aqui no 7, no 8, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Esse 8 aqui é muito profundo, né? Quando eu não sou sábio aos meus próprios olhos, quando eu me aparto do mal, quando eu creio no poder de Deus, quando eu creio na palavra, quando eu medito na palavra, a Bíblia fala que é saúde para o meu corpo e medula para os meus ossos. Quer dizer que na minha medula, o que é que corre na minha medula? Sangue. E quando eu medito na palavra, quando eu como a palavra, eu passo a ter saúde nos meus ossos. O que é abstrato começa a ser físico na minha vida. Eu passo a ter uma vida mais saudável, né? Eu passo a ter uma mente mais saudável, porque eu estou tomando posse da vida e a palavra é a vida. E ela gera saúde para o meu corpo, para a minha vida. E gera saúde, força, é uma fortaleza para o meu espírito. E quando eu tenho essa fortaleza dentro de mim, eu tenho alegria de viver. Quando você vê uma pessoa triste, amargurada, negativa, é porque ela só está pensando mal. Ela só está pensando errado. Ela só está pensando de uma forma negativa. Mas quando você vê uma pessoa alegre, feliz, sorridente, ela está encontrando saúde e alegria de viver. E essa saúde, essa alegria de viver, a gente só acha na palavra de Deus. Amém. Porque como é o teu pensamento, assim é as tuas emoções. Se você leva a noite toda pensando que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, o seu emocional já começa a entrar naquela depressão que você é o pequenininho, que você é o menorzinho, é a menorzinha, que fulano consegue, mas você não consegue, que você é o José, que você é o patinho feio, e aí o diabo vai fazendo um ninho na sua mente. Mas quando você policia os seus pensamentos e diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque está escrito na palavra que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que como Jesus Cristo é, assim eu sou na terra. Porque eu sou lavada e remida pelo sangue dele. A tua mente começa a trabalhar e o teu espírito começa a trabalhar em teu favor. E aí a sua mente começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a ter alegria de viver. Você vê as coisas de uma forma positiva. Você não é aquela pessoa negativa que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que nada vai... Não. Você fala, não, a gente vai conseguir sim, a gente pode, Deus vai preparar, Deus faz, Deus é lindo. E quando você começa a confirmar o verbo vivo, que é a palavra, começa a agir em teu favor. Porque a palavra é o verbo vivo e quando você começa a falar, editar a palavra, ela começa a se materializar de uma forma linda e as coisas começam a acontecer. O nome de Deus é glorificado. Mas Deus precisa que você determine, Deus precisa que você creia, Deus precisa que você profetize. E precisa, pastora? Precisa porque ele mandou Ezequiel profetizar. Ele disse, profetiza no vale. Só tinha ossos, mas ele mandou profetizar dentro de um cemitério que não tinha vida. E por que Deus despertou ele a profetizar? Se ele, como Senhor, ele poderia só estender as mãos e só olhar e bater osso com osso e ele trazer a vida e começar a ficar de pé e ser um ser humano falante na frente dele. Porque Deus queria despertar a fé dele. Deus queria contar com ele. Então, às vezes, Deus quer contar com a gente, igreja, para fazer algo novo, extraordinário na nossa vida. Mas só vai acontecer algo novo quando a gente partir a fazer também algo novo. É como aquele pastor falou, se você passa por uma vereda, por um caminho, todo dia que tem água, você molha o pé. Mas quando você decide a não passar mais por ali, eu não quero mais molhar meu pé, eu vou passar agora por um caminho seco, uma vereda seca, você vai mudar, seus pés vão ficar enxutos. Então tem que fazer algo novo, para acontecer coisas novas, né?
Que nesse ano, né, esse final de ano, vamos pedir estratégia, sabedoria a Deus, pedir novidade de vida. Senhor, me dá novidade de vida. Eu não quero a mesmice. Não, eu quero coisas novas. Porque a palavra do Senhor fala que a gente vive em delícias e novidade de vida, que as delícias, as novidades, está na mão dele. Ele é a própria sabedoria. E Deus quer que a gente viva uma vida com novidade, com alegria de viver. Meu Deus, outro dia eu estava dizendo a Deus, eu digo, Deus, eu tenho uma glória toda para desfrutar. E não tenho pressa para ir para lá, porque eu sei que eu vou desfrutar lá mesmo. Mas seria inútil, Senhor, eu viver aqui na terra, conhecendo o Senhor, conhecendo o teu nome, uma vida só de luta, só de provação e só de dificuldade. Não. O Deus que me ama não é isso só que ele tem para mim. Não. Tem um tempo de cantar, tem um tempo de se alegrar, tem um tempo de sorrir, tem um tempo do refrigério. E às vezes a gente esquece de pedir esse refrigério a Deus. Deus traz a alegria, traz o refrigério, traz a novidade de vida, traz coisas novas. E a palavra do Senhor fala que como você pede, assim será. E às vezes a gente não tem porque a gente não pede. Então a gente tem que abrir a boca e pedir. E quando a gente pede, o Senhor vai ali, a oração vai subindo como incenso. E vai ter a hora que ela vai chegar aos céus e vai transbordar e o Senhor vai dar ordem ao anjo, ele vai bater na tua porta e vai dizer, é teu dia hoje, Vinícius. Aleluia. É teu dia hoje, Manuel. É teu dia hoje, Samuel. É teu dia hoje, princesa, de receber a vitória. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí a nossa vida vai ser um testemunho calado. Porque para muita gente a gente vai pregar o evangelho, para muita gente a gente vai trazer para a igreja, vai falar de Jesus, mas tem muita gente que vai se converter que a gente não vai nem saber, só em ver a nossa vida. E naquele grande dia, aquela pessoa vai dizer, eu fui para a igreja porque eu vi a vida de fulano, ela mudou. Algo aconteceu, então eu quis conhecer esse Deus também. Vai ter muita gente que a gente vai ganhar através de um testemunho calado. Porque por mais que você ache que sua vida é uma luta, é uma dificuldade, é difícil, mas tem alguém numa situação mais difícil do que a sua, só te observando. E ela não sabe da sua dificuldade. Ela só vê você entrar e sair, se arrumar, trabalhar, ir para a igreja. Ela diz, eita, eu queria ter a vida de fulano. Como diz o povo, né? A grama do jardim dos outros é tão verdinha, mas vai viver na casa dele para limpar o jardim dele, né? É aquela história que tem daquela senhora que todo dia ela acordava, abria a janela dela e ia olhar para a janela da vizinha. E dizia, olha marido, essa vizinha não faz nada. Olha só dela, tudo encardido. Que mulher preguiçosa. Todo dia ela abria a janela e ia olhar o lençol da vizinha e chamava ela de preguiçosa. Quando foi um dia do nada, o marido resolveu limpar as janelas dela, da casa dele. E quando ele limpou a janela, tudo que ela acordou, que ela abriu a janela, ela tomou aquele choque e disse, olha marido, a vizinha agora não é mais preguiçosa não. O lençol tá tudo alvejante. Aí ele disse, não mulher, foi eu que limpei a nossa janela. Não é? Então, Deus é lindo, irmãos. E Ele sabe trabalhar na nossa vida, Ele sabe trabalhar com cada um de nós. Ele fala aqui um 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Esse mesmo que eu tô. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quer dizer que é com a primeira parte. A primeira é a primícia, né? Jacó, quando ele estava lá na prova, quando ele tinha que tomar conta daquelas ovelhas, né? De Labão, e ele estava sendo humilhado. A primeira coisa que ele foi sábio, ele fez um voto com Deus. Se Deus honrasse ele, ele ia dar o dízimo de tudo. E Jacó foi rico naquelas terras. E o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Né? Então, o dízimo é a primícia, é o primeiro. Se você ganhou R$10, você vai trocar aqueles R$10. Ou então, se você tem R$1 já no bolso, você vai colocar aquele R$1, que é a primícia daqueles R$10 que você ganhou. Sempre eu falo, não é questão de valores, gente. É questão de primícia, de honrar Deus com a primícia, com a primeira parte. E às vezes as pessoas pensam que é questão de valor. Aí vai para a feira, vai para o mercado, compra tudo que tem que comprar.
Aí depois pega o dízimo e bota. Aí já é em último lugar. Deus é em último lugar. Porque não é questão do valor, é questão da honra. O segredo de Deus é a honra. Aí às vezes gasta todo porque não deu a primícia. Então o devorador, o cortador, o migrador, ele não foi repreendido. Não dá nem para fazer a feira. Imagine devolver o que é de Deus. Aí fala ele, esse mês não deu. E aí vem um outro mês, não dá. Vem um outro mês, não dá. Vem outro mês, não dá. E quebra aquilo, acontece isso, acontece aquilo. Aí tá na igreja e fala, eu tô na igreja e não tô vendo nada. Porque eu sempre falo, vida financeira não é oração. Vida financeira é fidelidade e ação. E dízimo e oferta. Eu vivi muitos anos sozinha, eu e minha filha, e nunca me faltou nada. E eu sempre vi o sobrenatural de Deus nas minhas finanças. Sempre vi. Então, sempre eu digo, gente, não é o valor, é a fidelidade, é a primícia. Às vezes a pessoa dá R$1.000, aquela mulher, né, quando ela foi dar a oferta dela, tinha muitos ricos ali que deu oferta maior do que a dela, mas Jesus não olhou a oferta deles. Eles davam o que costumava dar, mas Jesus olhou o coração daquela mulher, que ela era a mínima, a menor. Vamos supor que teve os ricos, né, dava ali oferta de 1.000, 2.000, 3.000. Jesus não olhou. Mas aquela mulher, vamos supor que ela tinha R$20 na bolsa e tinha um filho com fome em casa, não tinha gás, precisava de algo e ela pegou aqueles R$20 todinho e botou ali. Aí chamou a atenção de Jesus. Jesus gosta de coisa que chama a atenção dele. E eu tenho observado que Deus não gosta da mesmice. Deus gosta de coisa que vem impactar, que vem chamar a atenção dele. O diferencial que ninguém faz. Aprenda a fazer para Deus o que os outros não fazem. Porque aí você vai viver coisa diferente que os outros não viveram. E aí às vezes a pessoa não entende, porque fulano é assim, porque Deus... Não. Eu sempre falo, Deus ama todos de uma forma igual. Como ser humano aqui na terra e como filhos. Mas Deus trata cada um de uma forma diferente. Porque Deus trata cada um segundo a sua fé e fidelidade. Deus trata cada um segundo a honra que tem para com ele. Não diga que Deus honra a todos de uma forma igual, que não honra, não. Que Deus trata com um da forma que trata com o outro, não trata, não. Deus trata cada um de uma forma individual. De uma forma individual. Porque senão ele seria injusto. Já pensou, você está na igreja, você vem debaixo de chuva, você vem buscar Deus, você está ali honrando a Deus, dando o seu melhor, e tá Joãozinho lá, que não faz nada para Deus, né, que não chama a atenção de Deus em nada, e ele vai honrar João da mesma forma que te honra? Aí é justiça, aí ele não é justo. E ele não é justo. Aí ele fala no 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí você me pergunta, pastora, por que às vezes a gente está dizimando e ofertando e a vida ainda está apertada, não está assim tudo liberado? Porque a gente passa pelo processo. Mas pode não estar tudo liberado, mas falta o pão na mesa? Nunca. Nunca. Nessa epidemia que teve, muita gente passou fome, eu tive na minha mesa para dar. Teve um dia que eu dobrei meu joelho no chão e disse a Deus, Senhor, eu quero ajudar pessoas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Eu sei que tem pessoas ao meu redor com fome. Entra com providência. Naquela madrugada que eu clamei a Deus, quando foi com 2 dias, aquele empresário ligou pra mim, achou meu número. Pastor, eu tava procurando o seu número, eu tenho 8 cestas básicas pra dar na sua igreja. Pra senhora dar quem a senhora quiser. Foi 8 ou foi mais de 8? Foi mais de 8. 8 foi a outra. Então Deus manda, irmãos. Deus manda. E não me faltou nada, nada, nada. Eu não sei o que é esse deserto que o povo passou aí. Ainda tive para ajudar. Então, não falta não, irmão. O pão na mesa não falta não. De jeito nenhum. As vestes faltam, não falta não. O calçado falta, não falta não. Porque quando você tira o seu dízimo, que você vai na rua, Deus coloca as coisas na promoção assim para você. Deus faz isso comigo. E a misericórdia está na mão de Deus. E ele fala aqui, filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enjoe da sua repreensão. Vai ter aquele dia que a gente vai chegar na casa de Deus, que Deus vai dar aquele puxão de orelha, vai dizer, você está errado, você está orando mesmo, você não está jejuando, você não está buscando. E a gente não pode enjoar, não pode, hoje o culto não foi bom. Vixe, não foi para mim, vixe. Não, eu tenho que aceitar a repreensão e dizer, Pai,
Me ensina, abre os meus olhos espirituais, me mostra cada dia onde eu estou errando, porque eu quero melhorar. E ele vai ensinando a gente, cada dia a gente a melhorar. Porque o pregador que está lhe pregando não sabe da tua vida. Eu posso até saber por cima, mas vai ter coisa que você não vai me contar que eu não sei. O próprio Deus vai permitir. Para que na hora da pregação ele venha expor e você veja, quem contou a pastora? Eu não contei, foi de hoje para ontem, como foi que ela soube? Porque o Espírito de Deus, ele revela. Ele revela, né? Então é a repreensão do Senhor. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. Se ele não quisesse o bem, ele não repreendia, ele deixava solto. Dava corda e deixava lá. Mas se ele repreende, se ele puxa a corda, é porque ele ama e ele não quer ficar no abismo. Né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata. E é maior do que o lucro, que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubins. E tudo o que mais possa desejar não se pode comprar a ela. A sabedoria está acima de tudo, todas as coisas. Do que o ouro, do que a prata. Porque com a sabedoria você adquire todas as coisas. Né? A vida longa, longuras de dias, né? Está na mão direita dele, na esquerda a riqueza e honra, ele dá o que ele quer. E a gente pode pedir, a gente pode dizer, Senhor, me dá longuras de dia com saúde na terra, para que eu possa ver o bem do Senhor na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Você pode pedir, ele dá. Senhor, me dá uma vida próspera. Me dá sabedoria para que eu venha viver com prosperidade sem pisar em ninguém e não deixar a prosperidade me afastar de ti. Para que a riqueza e a honra nunca venha me afastar da tua presença. E Deus dá. Falta a gente pedir, né? E ele fala aqui, e os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Deus quer que a gente viva em delícias, em coisas diferentes, né? Em vidas, né, de paz, em vida de paz. E árvore de vida para os que dela tomam. São bem-aventurados todos que a retêm, todos que a encontram. Nós somos bem-aventurados porque encontramos o Senhor. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fende os abismos e as nuvens destila o orvalho. Amém? Amém.